mais uma batalha de bases aqui no canal e dessa vez vai ser a base Super Matte da Quem Disse Berenice versus a base Fios da Ruby Rose. Vem comigo e bora ver qual base é melhor pra você comprar. Oi pessoal, eu sou a Jazzy, sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. E esse é um vídeo de batalha que vocês me pediram lá no meu Instagram, mais um deles, né? Eu já vou pedir logo assim de cara mesmo pra você já deixar o seu like aqui nesse vídeo pra mim, pra me ajudar, tá bom? Vamos começar hoje sem enrolação. Eu vou começar falando da embalagem dessas duas bases. As duas bases, como vocês podem ver aqui, elas possuem essa embalagem em bisnaga, que é uma embalagem que eu sempre falo aqui no canal, que pode baratear o produto por ser uma embalagem mais fácil de fazer, uma embalagem mais clássica. A da Quem Disse Berenice, ela possui esse biquinho aqui, tá vendo? Esse biquinho aqui facilita bastante pra gente aplicar a base diretamente no rosto, enquanto a Fios da Ruby Rose, ela já tem assim, não é exatamente um biquinho, né, mais arredondado, tá vendo? Esse tipo de bico, esse tipo de aplicador, digamos assim, é mais fácil da gente aplicar direto na esponja em vez de ser no rosto. A base da Quem Disse Berenice, ela chegou no mercado com 30 ml de produto e 27 tons disponíveis de cor aí pra ajudar a gente a escolher aquele que mais se combina com a nossa pele, custando então R$ 54,90, enquanto a base Fios, ela chegou no mercado com 21 tons disponível, 30 ml de produto dentro da embalagem e custando mais barato aí, R$ 27,99, dependendo aí do lugar, você acha ela até por R$12, que eu já vi na Shopee. Vamos falar agora das propostas dessa base. Eu quero começar falando da Quem Disse Berenice, porque ela é uma novidade aqui nesse canal, eu nunca falei assim profundamente dela, enquanto a Fios da Ruby Rose eu já fiz resenha, já fiz várias batalhas com ela, eu vou deixar tudo linkado aqui no box de informação pra vocês, mas vamos conhecer um pouquinho da base Super Matte da Quem Disse Berenice. Das propostas dela, ela diz ser ideal para peles oleosas, então se você tem a pele oleosa aí, ó, vai de Quem Disse Berenice Super Matte. Ela promete não ressecar, ser livre de óleo, promete ainda entregar uma pele aveludada e uniforme, fácil de aplicar, tem uma secagem rápida, além disso é resistente à água e suor. Essa base aqui, gente, com a informação que eu peguei lá no próprio site da Quem Disse Berenice, ela foi pensada para a pele brasileira, né? O clima brasileiro é um clima que geralmente é mais quente, as peles brasileiras, em sua maioria, são peles de mista a oleosas, né? E também por causa da diversidade de tons que ela possui, como eu falei pra vocês lá no início do vídeo. O que eu achei bem legal trazer pra vocês também sobre essa base é que ela é cruelty free vegana, o que já é tudo pra mim, eu amo. E além disso, a embalagem dela é feita de plástico vegetal. Escuta só pra vocês verem que interessante. Isso significa que ele é feito de fontes vegetais, como a cana-de-açúcar, ao invés do petróleo. Com isso, geramos menos emissão de gases causadores do efeito estufa, menos 4 kg por quilograma de plástico produzido. Então assim, tudo pra mim, além de se preocupar aí com o bem-estar animal, né, por não ter nada de origem animal em sua composição e ser cruelty free, preocupa também com o meio ambiente. Já vou falar pra vocês que essa base aqui é a minha queridinha, é a minha preferida de todas que eu tenho. A base Fios, como a gente já conhece bem aqui nesse canal, ela é uma base que possui cobertura média, sendo textura mousse e promete deixar uma pele aveludada e viçosa, além de uniformizar o tom da nossa pele. Essa base também é cruelty free. Bora começar fazendo os testes nessa base. Eu vou pegar um papel higiênico que está completamente limpo. Eu quero fazer o teste do óleo com vocês. A base Super Matte da Quem Disse Berenice disse ser livre de óleo. Então é isso que a gente vai ver aí com o decorrer do passar do tempo. Fios e Super Matte. Vou deixar esse papel descansando aqui agora. E bora aplicar essas bases na minha pele pra gente ver aí como fica a cobertura dela. Como de costume, já tô aqui com a minha pele preparada pra receber maquiagem. Eu lavei a minha pele, passei meu hidratante e protetor solar. E vamos começar a aplicar essas bases aqui na minha pele. Eu tenho duas esponjinhas para aplicar cada uma com cada. Eu vou começar aplicando a Super Matte da Quem Disse Berenice com a esponjinha Flat Blend. Essa é a textura. Ela é uma textura assim um pouco mais líquida, tá vendo? Mas ela não escorre muito. Mas mentira, ela escorre sim. Ela escorre bastante na esponjinha quando a gente aplica. E eu vou estar passando aqui a Super Matte do meu lado direito, tá bom? Eu começo sempre a aplicar a base do centro do meu rosto e vou levando para as extremidades. Vou falar pra vocês que essas duas bases constroem camadas sim. As duas aceitam construir camada, tá bom? A base Super Matte da Quem Disse Berenice, ela tem um cheirinho bem característico dessa base. É um cheirinho que eu diria assim que é relativamente forte, tá? Se você é mais sensível a cheiros, talvez você pode não gostar do cheirinho dessa base aqui.
Mas olhem só como ela deixa uma cobertura assim bem linda na nossa pele, bem natural. Ela cobre assim bastante, eu gosto bastante dela. E ela aparenta tá sequinha, vocês conseguem perceber? E olha a diferença de um lado pro outro. Pra vocês verem que ela constrói camada, eu vou construir camada aqui na minha olheira, mas apenas na minha olheira, pra dar aí uma cobertura melhorzinha, sabe? É uma coisa que me incomoda bastante as minhas olheiras. Essa base não arde os olhos, tá? Tô aplicando aqui diretamente em cima do meu olho agora. E ela também não deixa aquele aspecto pegajoso na nossa pele, que a gente sente que tem um produto aqui em cima, nem nada. Ela fica, assim, bem confortável. Vamos aplicar agora a base Fuse no meu lado esquerdo do rosto. A base Fuse, ela tem a textura em mousse, ou seja, ela não escorre na esponjinha, tá vendo? Ela fica mais assim, na esponjinha mesmo, mais consistente, digamos assim. A quantidade que eu passei da Fuse na esponjinha foi bem maior do que a quantidade que eu passei da Candice Berenice, né? Eu acho que pela Fuse ser mais consistente, talvez ela pode render mais do que a da Candice Berenice, porque assim, eu tentei passar mais ou menos a mesma quantidade de uma pra outra, parece que veio bem mais produto da Fuse na minha esponjinha. E enfim, a Fuse é aquele negócio, ela não tem cheiro, é um cheiro assim bem fraquinho, quase não sinto nada. Ela é super fácil de espalhar, assim como a mate da Candice Berenice também foi super fácil de espalhar aqui na minha pele. Ela tem uma cobertura assim que eu acho linda, e ela é mais viçosa do que a da Candice Berenice, ó. Vocês conseguem perceber? Ela deixa assim um pouco mais de brilho na pele, enquanto a da Candice Berenice parece ser bem mais sequinha. Vou aplicar mais um pouquinho de produto também pra vocês verem como é fácil construir camadas também com a Fuse, mas eu vou aplicar daquele mesmo esquema, só na minha olheira também. E assim ficou o lado super matte da Candice Berenice e o lado Ruby Rose Fuse. Eu não falei pra vocês a minha cor dessas bases, né? A minha base da Candice Berenice é a 03Q e a minha base Fuse da Ruby Rose é a castanha 20. Os tons das minhas bases, então, são esses aí. Em questão de coberturas, eu acho que elas são, assim, parecidas. Embora eu tenha a impressão que a Fuse da Ruby Rose, ela cobriu um pouquinho mais do que a super matte da Candice Berenice, principalmente aqui em relação às minhas olheiras. Parece que as minhas olheiras estão bem mais disfarçadas do lado Fuse do que do lado Candice Berenice. E eu tô tendo a impressão aqui, gente, olhando no espelho, que o lado da Fuse, ele tá um pouquinho mais claro do que o lado da Super Matte. Vocês estão percebendo aí também? Esse lado aqui, ó, parece que tá bem mais clarinho que esse daqui. Comparando as duas, assim, a gente vê uma diferença, mas usando cada uma, assim, em separado, eu não consigo perceber não, porque as duas dão certo com a minha tonalidade de pele, sabe? Vou fazer agora aqui o teste da transferência com vocês, pegando um papel higiênico que está completamente limpo dos dois lados e vou pressionar aqui na minha pele pra gente ver o quão sequinha essas bases são, se elas ficam transferindo muito e tudo mais. Ó, o lado super matte da Candice Berenice quase não transferiu nada. E agora eu vou pressionar aqui do lado da Fuse da Ruby Rose. Ó, a Fuse da Ruby Rose já transferiu muito. Olha a comparação. Esse aqui é o Fuse e esse daqui, esse tantinho aqui só, é o da Candice Berenice. Com isso conclui-se que a matte da Candice Berenice, ela é bem mais sequinha mesmo do que a Fuse da Ruby Rose. Gente, vocês não sabem a merda que eu fiz. Eu achei que eu tava gravando, mas não tava. Eu sem óculos, eu não enxergo nada. Ai, que tristeza. Mas então, eu fiz o teste da resistência à água das duas bases. As duas transferiram, que é esse aqui, ó. As duas transferiram um pouquinho quando eu pressionei o papel pra limpar as gotinhas que estavam na minha pele, tá? Embora dos dois lados as gotinhas tenham deixado caminhos enquanto elas escorriam na minha pele, nenhuma das duas bases tem aquela tecnologia, é tipo um imã, sabe? Que você joga e a gotinha fica parada na nossa pele. Não, as duas das gotinhas escorreram aqui na pele. Mas apesar disso, a minha pele não ficou manchada, minha pele não abriu depois que secou, depois que eu tirei as gotinhas. O caminho que elas fizeram sumiram nas duas bases. A base Fuse da Ruby Rose, ela tinha ficado um pouquinho mais manchada. E lembrando pra vocês que a Candice Berenice, ela promete ser resistente à água e ao suor, enquanto a Fuse da Ruby Rose, ela não promete nada. Mas apesar disso, as duas passaram aqui no teste da água. Eu já selei a minha pele. Eu usei o meu pó de sempre, tá? Que é o Satin Powder da Vizela. Eu apliquei ele só com o meu pincel de pó, tá? Então eu fui logo espalhando aí. Enquanto eu finalizo a maquiagem aqui, eu vou comentar com vocês as outras coisas que eu fui falando, enquanto eu achei que tava gravando, mas não tava. Outra coisa que eu tava falando com vocês é a questão da cobertura dessas duas bases. São duas bases que eu gosto bastante da cobertura, como eu falei pra vocês, mas ainda assim, eu, Jéssica, sentiria a necessidade de vir com um corretivo de correção antes de aplicar essas bases aqui nas minhas olheiras. Porque ainda são locais que, ó, vocês podem ver
que ainda dá pra ver um fundinho das minhas olheiras aqui nas duas bases, dos dois lados do meu rosto. A olheira é uma coisa que me incomoda bastante, então eu viria com corretivo antes, mas as duas bases, elas também conseguiram disfarçar bem o restante do meu rosto, né? Vou aplicar aqui também um blush em pó, tá bom? Vou corrigir as minhas sobrancelhas com a pastinha da Mari Maria. Eu sempre tento fazer as batalhas usando os mesmos produtos, sabe? Pra gente ter aí uma melhor noção de como cada base vai funcionar. Eu tô usando sempre os mesmos produtos por cima, então a gente tem aí uma noção mais ou menos de como cada base é, sabe? Maquiagemzinha pronta pra eu passar aqui o dia inteiro com ela. E vamos dar uma olhada no teste de oleosidade dessas duas bases. Já dá pra gente ter uma noção aí, né? Lembrando mais uma vez, quem disse Berenice e fios da Ruby Rose. Nenhuma das duas manchou aqui atrás, tá vendo? E abrindo ainda mais o papel, as duas deram uma pequena encharcadinha. A da Quem Disse Berenice deu uma encharcada bem menor do que a da fios da Ruby Rose. Então a da Quem Disse Berenice, ela é realmente mais sequinha do que a base fios. Então se você tem a pele bem oleosa, entre essas duas bases talvez seja melhor você já optar pela base da Quem Disse Berenice. Lembrando pra vocês, eu vou deixar aqui no box de informação um link de compra pra essas duas bases, tá? Talvez eu consiga um desconto bem legal aí pra vocês, então fiquem atentas. Não saiam daí pra gente ver ainda a questão da resistência dessas bases, se elas vão acumular durante o dia aí no meu rosto e tudo mais. Eu volto com vocês à noite, quando eu chegar do serviço. Voltei, gente, agora são mais ou menos 7h15 da noite, então eu passei 7 horas com essas duas bases no meu rosto. E como podemos perceber, as duas estão bastante oleosas aqui na minha pele. O brilho que tá na minha pele, ó, é bastante. Mas apesar disso, essas duas bases, elas aguentaram bastante aí. Como, por exemplo, elas não abriram na minha pele. Eu pensei que aqui onde meu óculos tem contato, elas iriam sair, mas nenhum dos dois lados a base saiu. Elas não abriram durante o dia e nem oxidaram nenhuma das duas, embora aqui na minha boca, ao redor da minha boca, tanto do lado da fios da Ruby Rose quanto do lado da Super Matte da Quem Disse Berenice, eu senti que saiu um pouquinho, quis dar aí uma abridinha. Mas é o que eu sempre falo, a boca é o lugar aqui do meu rosto onde mais tem contato, né? A gente come, depois que eu fiz a maquiagem eu almocei, eu escovei os dentes, eu tomei café da tarde, eu coloquei máscara, enfim. Então por isso eu acho que aí é um lugarzinho onde geralmente abre, as duas deram uma abridinha aí. E devido a esse calor que tá, gente, eu realmente não sei se essas bases são reutilizáveis, né? Como algumas vezes que eu venho aqui e falo pra vocês que é só a gente passar um pozinho, sei lá, e aplicar um fix ali, que já tá bom, já dá pra recuperar a maquiagem, continuar usando aí. Mas com o calor que tá fazendo e a pele tão oleosa do jeito que tá, eu realmente não sei se aguentaria fazer isso, sabe? Se ficaria legal ou se mancharia, alguma coisa assim do tipo. Vou aplicar agora o papel no meu rosto pra gente ver qual lado ficou mais oleoso, sabe? Pra gente ter aí essa noção. Então, com o passar do tempo, as duas transferiram, embora a Super Matte transferiu menos do que a fios. Então, assim, a conclusão que eu, Jéssica, chego nesse vídeo é que se você tem a pele oleosa e tá em dúvida em qual dessas duas optar, vá pela Super Matte, porque ela aguenta bem aí no dia a dia. Essa é a base que eu tenho que menos transfere. Eu falei sobre isso nesse vídeo que tá aparecendo nos cards aqui em cima pra vocês. Se você não tem tanto problema assim com pele oleosa, se aí na sua região não faz tanto calor, a fios da Ruby Rose é uma base que você pode apostar também. A fios é uma base muito boa, tá bom? Não é que ela seja ruim, não. Nada disso. Mas é que há casos e casos onde uma base se encaixa melhor do que a outra e tudo mais. Isso agora cabe a você decidir qual que seja melhor pra você. E me conta aqui nos comentários qual que você acha que melhor vai atender as suas expectativas. Aqui no canal tem várias outras batalhas com várias outras bases. Tá tudo linkado no box de informação aqui embaixo. Se você ainda não é inscrita, não esquece de se inscrever se você gostou desse conteúdo e deixar o seu like, porque isso me ajuda muito. Um beijinho e espero você no próximo vídeo do canal. Tchau!